De Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos juntos aqui para nos tornarmos cada vez mais amigos de Deus, para o nosso bem, para o bem de todas as pessoas que convivem conosco, para o bem da humanidade. Quando eu e você nos decidimos por esta amizade, que significa santidade, nós fazemos um bem tremendo, que não conseguimos nem mensurar para toda a humanidade. E é muito bom ter você aqui conosco, pelo nosso canal no YouTube, saber que você está nos acompanhando agora pela nossa página no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós queremos acolher a você que nos acompanha pela Rádio Cultura de Quixadá. Um grande abraço, você que é ouvinte da Rádio do Bem. E dizer que você pode interagir conosco, mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, dizer de onde nos acompanha, qual a sua cidade, qual o seu bairro, a sua rua, como é que você acompanha o Amigos de Deus aí através da Rádio Cultura. É muito fácil, você manda uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto para este WhatsApp. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. E se você deseja adquirir o livro Amigos de Deus, esse livro maravilhoso de São José Maria Escrivá, com as suas homilias, são 18 homilias, uma verdadeira bênção, ou também o livro Maria, Vida, de Dom Adélio Tomazin, que nós estamos divulgando neste período aqui no mês de maio, você pode nos acionar através da loja Coração de Maria, a loja da comunidade Mariana Boa Semente. Nosso WhatsApp é 88, código de área, 997723677. Mais uma vez para você anotar, 88 é o código de área, 997723677. E é claro, abraçamos a você que ouve pelo Spotify e a você que está ao vivo conosco pelo Instagram. Você que está pelo YouTube, pelo Facebook, ouvindo pela Rádio Cultura, ouvindo pelo Spotify e deseja interagir diretamente conosco ao vivo, quer saber como fazer? É muito fácil. 9 da manhã pelo Instagram. 9 da manhã pelo Instagram. De segunda a sábado, ao vivo, com a graça de Deus, na permissão de Deus, nós estamos com você. Quando a gente não pode estar, Deus providencia alguém. Ontem esteve aqui com você a nossa querida Carol. Carol é missionária da comunidade, a mãe da Lúcia, a esposa do Afonso, e a Carol sempre que possível, que necessário, nos socorre aqui. Então um abraço para a Carol querida, que esteve aqui ontem, refletindo com vocês, falando de raposas. Foi isso? Quem é que estava aqui com a Carol ontem? Vocês falaram sobre raposas ontem? É verdade? Foi? Teve essa história mesmo? Caçaram raposas ontem com a Carol? Foi? Que coisa boa. Então hoje a gente vai dar continuidade a esta reflexão e por isso que é muito bom você interagir conosco, como está aqui conosco o nosso querido Jonathan. Tudo bom, Jonathan? Jonathan, graças a Deus, tudo na santa paz, na paz do Senhor. Ao vivo conosco aqui também a Yara. Oi, Yara, tudo bom, Yara? Como é que você está, minha irmã? A querida Maria do José está aqui também conosco. Oi, Maria, seja bem-vinda. Eurilândia e toda a família Marcel. Olha lá, daqui a pouco deve ter poesia do dia com o nosso parceiro aqui, no Amigos de Deus, grande amigo, poeta Lorival. Daqui a pouquinho o seu Lorival vai estar conosco. Chama o seu Lorival aí, Eurilândia. Vamos abraçando a Silena, sempre conosco a Silena, a Simone, a família toda, Simone, Carlos, um abraço para vocês, a querida Cássia Virgínia, nossa irmã Netinha, fiel aqui no Amigos de Deus conosco, grande amiga de Deus, né, Netinha, você? Maria Tereza, seja bem-vinda, minha irmã, querida Dorinha, Karene, seja bem-vinda também, Karene. Vamos abraçando a você que já chegou e vamos motivando você a convidar outras pessoas para estarem conosco também. Tá bom, Fátima? Bem-vinda, Fátima. Então, você que já está aqui conosco agora, já somos um bom grupo aqui reunidos, vamos chamar outras pessoas para ouvirmos o ensinamento de hoje de São José Maria Escrivá, este grande santo espanhol, sacerdote,
que deixou um legado imenso aqui no meio da humanidade, através da igreja, através da Fundação Opus Dei, e que continua vivo, nos ensinando. Está lá na glória, está no céu, animando a mim e a você a ter uma relação de amizade com Deus, uma amizade fiel. Então vamos chamar, olha, toca esse aviãozinho, este é o avião da amizade. Ele não pode ficar parado, tem que andar por aí espalhando caridade. Então, Simone, Netinha, Eunice, vamos trabalhar, meu povo. Vamos lá, você que está conosco aqui ao vivo, envia o avião da amizade, convida 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. Cecília, vamos trabalhar, Cecília. Seja bem-vinda, minha irmã. E vamos agora convidar outras pessoas para este nosso momento de reflexão, este nosso momento de oração, para que cresçamos cada vez mais na nossa relação com Deus, no nosso processo necessário de santificação. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos, com o coração aberto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Sem sair da oração, com ardor renovado, se lance na evangelização. A Cecília disse que já convidou 3 pessoas. Flavinha, quantas pessoas você convidou? Diana Patrícia, seja bem-vinda, querida. Oi, Tati, e aí? Está chamando muita gente para refletir com a gente? Faça isso agora. E você que está nas demais plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, com confiança, compartilhe este vídeo, compartilhe esperança. Página de hoje, dando continuidade ao nosso momento de meditação com este livro riquíssimo, este livro que nos coloca assim na mesa com Jesus, como seus amigos, ouvindo o que Jesus disse: não vos chamo servos, vos chamo amigos. Não foram vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. A gente está crescendo a cada dia nessa reflexão. Estamos só na primeira homilia. Veja que riqueza, são 18. Por isso é uma série que deve nos dar material aqui para um ano tranquilo, cheio da graça de Deus de reflexão. Homilia pronunciada em março de 1960, no dia 11 mais precisamente, e que fala sobre a grandeza da nossa vida. Como é bom a cada dia aqui, neste momento, descobrir o quanto nós somos importantes aos olhos de Deus. Como é bom Eunice, Fátima, Netinha, ouvir todo dia Deus dizendo: você é especial. Você não existe à toa. Foi eu quem lhe quis. É ou não é bom ouvir isso? E saber que isso é verdade. Como é maravilhoso, através dessa homilia que a gente tem meditado todos os dias, saber que Deus não só quis a nossa vida, mas cuida da nossa vida. Como um pastor, um bom pastor, cuida das ovelhas, cuida dos cordeiros. Saber que somos do rebanho de Deus, cuidados por Deus,
reunidos por Deus, protegidos por Deus, alimentados por Deus, orientados por Deus no aprisco, no redil que é a igreja. São descobertas maravilhosas que a gente precisa renovar todos os dias e descobrir que existe um sentido na nossa vida, que Deus nos fez para a felicidade, para tornar esse mundo cada vez mais feliz, para que vivêssemos realmente em um paraíso. Você sabe que o que estragou tudo isso foi o pecado, mas Deus vem em contrapartida com a sua misericórdia, restaurando toda a nossa história. Exatamente porque Deus nos quer felizes, Deus nos quer santos. A gente tem aprendido isso. Deus nos quer santos. Santidade e felicidade não é simplesmente uma rima, é uma verdade, é uma relação de verdade. Só se alcança a felicidade vivendo a santidade. E viver a santidade é viver com Deus em amizade. Isso significa o quê? Em proximidade, em comunhão de vontade. Santidade é estar com Deus em proximidade, em comunhão de vontade, em verdadeira e cada vez mais íntima amizade. Por isso que este livro se chama Amigos de Deus, por isso que essa série se chama Amigos de Deus. E nós estamos aprendendo também dia a dia, em cada trecho da homilia, em cada parte da homilia, nós temos uma temática. Nós aprendemos que a santidade, que é algo elevado, assim como um edifício que é construído de tijolo por tijolo, ela também se constrói na nossa vida, assim como uma amizade, uma grande amizade se constrói pouco a pouco, na medida que você vai cada vez mais conhecendo aquela pessoa, se aproximando daquela pessoa, se identificando com aquela pessoa, é que a amizade vai crescendo. Então, São José Maria Escrivá tem nos ensinado que esta amizade com Deus, que é a santidade, ela se constrói nas coisas pequenas da vida, no nosso dia a dia. É ou não é, Jaqueline? É ou não é, Francisco José? Hein, Dudu? É no pouco a pouco. É tendo cuidado de não desperdiçar a nossa vida com coisas à toa que não agradem a Deus. Como em um dos episódios que a gente tem recordado várias vezes, São José Maria Escrivá citou Santa Teresa d'Ávila, que diz que tudo aquilo que a gente faz que não é agradável a Deus, não vale nada, não serve de nada, é desperdício. E aí, por isso, a importância de termos a nossa vida sempre focada neste objetivo. Eu e você temos que ter, como São José Maria chama, um ponto de mira sobrenatural. Assim como temos tantas metas na vida natural, você pode lembrar de alguma meta que você tenha na sua vida, terminar uma faculdade, fazer um determinado concurso, entrar em forma, né? Perder um pouco de peso, colocar em dia a sua atividade física, melhorar um pouco a sua renda familiar. Então, tem muitas metas boas, não estou falando só em coisas boas, mas nós precisamos ter esta meta sobrenatural. É ou não é, Ana Érica? Hein, Eneide? Como é que está o seu ponto de mira com relação a esta amizade com Deus? Com relação a determinar-se pela santidade, por uma felicidade que vem da santidade. Na realidade, as nossas metas que nós vamos traçando são sempre em busca de uma realização, né? Ninguém, pelo menos com o juízo normal, traça uma meta para ficar triste, para ficar infeliz. Todas as metas que nós traçamos é em busca de uma realização. Porém, nós esquecemos que a nossa plena realização só alcançaremos com a nossa santificação. E isso se dá na vida do dia a dia. E que precisa ser uma vida coerente. Então, uma das sequências desses episódios, nessa etapa que nós estamos ainda na primeira homilia, nos ajudou a refletir sobre a necessidade de uma vida coerente. Viver como filho de Deus, viver como filha de Deus, uma vida cristã coerente, uma vida de imitação de Cristo. E aí, nesse processo de amizade com Deus, que tem a ver com proximidade e comunhão de vontade, nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. A minha alegria é fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem está ao vivo conosco hoje, o Evangelho fala sobre isso. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, eu preciso ter uma vida coerente com o meu batismo.
Eu sou batizado, eu sou cristão, eu sou chamado a ser um outro Cristo. E aí eu vou olhando para a minha vida e percebendo se eu tenho essa proximidade com Deus. Por exemplo, se eu tenho cultivado a minha vida interior, a minha vida de oração. É ou não é, seu Lorival? Esperando a poesia de hoje, hein, seu Lorival? Então, eu vou fazendo esse caminho de percepção se a minha vida está sendo realmente a vida de um filho de Deus, a vida de um cristão. Você tem vivido como um filho de Deus, como um verdadeiro batizado? Essa reflexão nos ajuda muito a cada dia a aperfeiçoar essa proximidade com Deus. E nesses dias agora, nesses últimos episódios, nós estamos falando, com a ajuda de São José Maria Escrivá, nós vamos concluir hoje essa pequena sequência que fala da sinceridade na direção espiritual. Rosilane, preste atenção. Querido Eugênio, escuta. Eu e você precisamos da ajuda de alguém. Nós já temos uma grande ajuda interior, que é o Espírito Santo, que vai conduzindo a nossa vida, na medida que a gente deixa, na medida que a gente escuta o que ele está dizendo aqui dentro. Por isso a necessidade da vida interior. Mas São José Maria lembra que é muito importante contar com a ajuda de alguém, um padre, um bispo, uma freira, uma religiosa, um leigo, uma leiga, alguém que tenha uma experiência espiritual maior do que a nossa, alguém que já vem crescendo nesta amizade com Deus, que pode nos ajudar, que pode nos aconselhar. Só que para isso acontecer, presta bem atenção, Aparecida, Eurilândia, para isso acontecer, a gente precisa favorecer. E uma forma de deixar-se ajudar é ser sincero. Aí a gente pode pensar, por exemplo, a ajuda que eu e você precisamos de um médico. Eu tenho que ser sincero com o médico, eu não posso ficar escondendo coisas que eu estou sentindo, coisas que eu estou sofrendo, com medo, sei lá de quê, do tratamento, daquilo que ele vai me indicar. E muitas vezes na vida espiritual a gente faz isso, a gente vai se confessar e a confissão é uma grande oportunidade de ajuda, não só porque, acima de tudo, ali Jesus se manifesta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso coração, mas porque é uma oportunidade de receber uma orientação. Aí, o problema, a gente ou não vai se confessar com frequência, que seria algo muito bom, ou se vai, não pede a devida orientação, não abre bem o coração, falta com a sinceridade. E aí não tem como a gente receber a devida ajuda. É como quem esconde doença de médico. Não tem como ele lhe ajudar se você não diz o que está sentindo. Entendeu? Então nós estamos falando sobre isso, sobre a necessidade da sinceridade na direção espiritual. Então, Lady Mara, presta atenção. Você precisa de um confessor, de um padre para você se confessar com frequência. Embora a direção espiritual não é necessariamente confissão, e nem toda confissão tem que ter direção espiritual, mas às vezes nós não temos tantas opções, não é? De ter um confessor, porque é bom que a gente se confesse sempre com o mesmo padre, não quer dizer que você não possa se confessar com padres diferentes, mas é importante você se confessar com aquele que já vai lhe acompanhando, não é? Com aquele que aos poucos vai lhe conhecendo, entende? Às vezes a gente sai pulando de padre, né? Com vergonha dos pecados ou porque vai comentar a mesma coisa. Não pode fazer isso não. Olha lá, enquanto você vai chegando e a gente vai entrando na meditação, o seu Lorival está dizendo assim: eu estava quase dormindo, aí a Eurilândia me ligou, aí o Silene também foi lá fora e me avisou que os amigos de Deus há tempo que começou. Pois é, poeta, acorde, seu Lorival, esse negócio de ficar dormindo não tem muito futuro não, tá certo? Tem que dormir menos, buscar mais, estar esperto, né? Brincando um pouquinho com esse poeta querido, é claro, temos que dormir na medida certa, né? O sono é muito importante, mas às vezes na vida espiritual, gente, a gente dorme demais. Deus está chamando e a gente não está acordando.
Leidmar, a gente tem que acordar. Rosilande, a gente tem que acordar. Existe uma palavra mesmo na Sagrada Escritura que diz: desperta tu que dormes. Existe um sono que nos leva à morte. Quantos de nós às vezes ficamos adormecidos no pecado? Adormecidos no pecado. Às vezes você percebe isso na vida de alguém, aconselha, a família aconselha, não é, Eliane? E aí a gente chega a dizer, rapaz, parece que essa pessoa não acorda, parece que ela não desperta, parece que ela não vê o estrago que está fazendo com a vida, entende? Tudo isso tem a ver com direção espiritual, com a sinceridade. E com o que a gente vai falar hoje, com aquilo que a Carol falou ontem, a gente vai reforçar. Para que eu e você possamos procurar um padre, fazer uma boa confissão, procurar uma pessoa amiga que seja mais instruída na vida com Deus e pedir um conselho. Você concorda comigo que a gente precisa se perceber? A gente precisa se avaliar e perceber aonde precisa melhorar? É ou não é? Por exemplo, no exemplo que a gente citou, né, de uma consulta médica. O mais sensato, antes de você ir ao médico, é você pensar o que é que você vai dizer. Não é não? Tem gente até que anota. Hoje é o dia da consulta, né? Então, aí você vai procurando lembrar o que é que você está sentindo, né? O médico vai perguntar, ele vai chegar e vai dizer para você, oi, tudo bem? Seja bem-vindo e tal. Diga lá qual é o problema e tal. Então você tem que se preparar um pouco para uma consulta, não é? Não, doutor, foi assim, começou assim, estou sentindo assim, não é assim? Na vida espiritual, quando você vai buscar uma confissão, quando você vai buscar um aconselhamento, é bom que você já tenha feito uma boa revisão de vida. Agora deixa eu dizer para você, Paulo, é importante a gente fazer isso sempre, todo dia, porque isso vai nos dando essa percepção do que a gente está vivendo, aonde a gente não está crescendo. Ontem a Carol conversou com você, com certeza, sobre esse trecho do livro Cântico dos Cânticos. Inclusive, eu vou até retomar alguns pontos assim, muito rapidamente, não é? Porque, segundo ela me falou, não deu para ficar gravada o episódio de ontem, né? Então, para você que não estava ao vivo ontem com a Carol, a gente faz uma revisão muito rapidinha, viu? Aqui na Misericórdia de Deus. Então, ontem a Carol refletiu o tópico 16 dessa homilia de São José Maria, que vai falando sobre a importância da sinceridade na direção espiritual, que pode ser dentro de uma confissão ou não. E aí São José Maria cita um trecho do livro Cântico dos Cânticos, um livro lá do Antigo Testamento, um livro romântico, né? Mas profundamente espiritual, que fala dessa relação de amor entre a alma e Deus, entre a minha alma e Deus, entre a sua alma e Deus. E aí, no capítulo 2 do livro Cântico dos Cânticos, mais precisamente no versículo 15, o autor sagrado fala de umas raposas, de umas raposinhas sem vergonhas, né? Pequenas, que destroem a vinha. Ali é a plantação de Deus. As raposas entram lá, fazem um estrago. Então, essas raposas, não é, Karine? Elas são exatamente esses defeitos, essas imperfeições, esses pecados que nós vamos muitas vezes acumulando e com eles nos acostumando. Então, eu e você não devemos acumular pecado, nem ficarmos neles acomodados. Então, a gente tem que caçar raposa. A gente tem que perseguir essas raposas pequenas. Isso significa que são coisas pequenas que vão trazendo depois problemas grandes. Vou dar um
um exemplo bem simples, mas bem sério. Por exemplo, eu e você podemos ser tentados, não é, Valzinho? Num momento assim, sei lá, por algum motivo nem tão extremo, contar uma mentirinha. Acontece ou não situações assim na vida da gente? Em que você, para contornar uma situação, para evitar um problema, uma coisa desse tipo assim, para ganhar um tempo, você acaba contando uma mentirinha. Escreva assim, uma mentirinha é uma raposinha. Escreva aí, vamos lá. Para você entendendo, né? Vamos reforçar o que a Carol ontem com certeza ensinou para você, com a ajuda de São José Maria. Vai, escreve lá. O povo de Sergipe está aqui com a gente. Oi, Valzinha. Sergipana, é, Valzinha? O mora aí. Ô, Valzinha, escreve assim. Uma mentirinha é uma raposinha. E essa mentirinha pode ir estragando a sua vinha, o jardim, a plantação de Deus no seu coração. E o pior é que essa raposinha se torna uma raposona, né? A tendência de um animal alimentado é crescer. É crescer. Entende? Então a Valzinha está em Recife, né, querida? Coisa boa. Povo bom lá de Recife. Então, a Paula já escreveu. Uma mentirinha é uma raposinha. E uma raposinha alimentada se torna uma raposa adulta. Então, por isso que tem gente que de mentirinha em mentirinha se torna um mentiroso. Se torna uma mentirosa. Ninguém se tornou um grande mentiroso de um dia para a noite. Não pense que uma pessoa falava sempre a verdade, aí foi dormir. Aí teve um pesadelo, sei lá o que foi que aconteceu naquela noite. Aí quando ela acordou de manhã, era uma mentirosa sem vergonha. Era um mentiroso sem vergonha. Um fenômeno. A pessoa nunca tinha dito uma mentira na vida dela. Aí foi dormir. Aí quando ela acordou, pronto. Não tem uma pessoa mais mentirosa do que aquela. Não existe isso. O problema é que essa pessoa foi alimentando essa raposinha, chamada mentirinha. E aí se tornou uma mentirosa, uma pessoa mentirosa. Você está entendendo? Vou dar um outro exemplo aqui. Para a gente sair daqui animado como estivemos ontem, eu tenho certeza que a Carol animou vocês a isso, a caçar raposa. É isso que São José Maria quer dizer com essa orientação, né? Por exemplo, uma pessoa olhar com malícia, com sensualidade para outra pessoa. Só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Você tem seu namorado, você tem sua namorada, você tem o seu esposo, você tem a sua esposa e passou alguém que não é ele, que não é ela, perto de você. Alguém bonito, alguém atraente. Aí você deu só uma olhadinha. Escreve aí, Roberta, uma olhadinha é uma raposinha. Escreve aí. Se você tiver olhado de um jeito errado para algo errado, uma olhadinha pode ser uma raposinha. Uma olhadinha pode ser uma raposinha. Mas eu queria que você chamasse mais alguém para entrar nessa reflexão com a gente, porque é muito interessante isso aqui. Pode ter certeza, assim como eu dei o exemplo do grande mentiroso, da grande mentirosa, alguém que caiu numa situação de adultério, por exemplo, que traiu a esposa, traiu o esposo, que abandonou a família, se uniu a outra pessoa, você pode ter certeza que isso começou com uma olhadinha. Depois um pensamentozinho. Depois uma conversinha. Você está entendendo? Então, essas coisas pequenas é que podem determinar se eu vou crescer na santidade ou vou crescer na infidelidade.
fiéis nas pequenas coisas, sempre cada vez muito fiéis nas pequenas coisas. E aí nós chegaremos às grandes. É a palavra de Deus. Se você for fiel no pouco, eu vou lhe confiar mais. Como é que alguém cresce na amizade com alguém? Aqui e acolá pisando na bola. Sendo infiel aqui, infiel ali. Não dá para crescer na amizade sem essa fidelidade. Você entende, Rosemi? Entende, Crislaine? Então, é importante que eu leve isso para a direção espiritual. É importante que eu leve isso para a confissão. Quando eu vou me confessar, é importante que eu diga, por exemplo, nesses exemplos que eu estou citando aqui, que eu diga ao padre, padre, eu contei uma mentira. Foi uma mentira pequena, padre, mas eu contei uma mentira. Foi uma mentirinha. Porque aí você foi ferido. Aí Deus precisa curar o seu coração. Essa raposa tem que desaparecer da sua vida. E por isso é importante levar esta realidade para uma confissão, para um momento espiritual de direção. Mas você só vai fazer isso se você identificar as raposas, se você identificar essas imperfeições. E aí ontem, no episódio de ontem, você não posso nem dizer, você pode rever, porque Carol me falou que não registrou, por isso eu estou fazendo um pouquinho de revisão para entrar no trecho de hoje. São José Maria Escrivá nos diz que ele recorda algo que ele já falou em outro trecho da sua homilia, dessa primeira, que a gente pode ter muitos anos de vida. Por exemplo, eu tenho 53, né? Nessas alturas que eu estou aqui ao vivo com você. Tenho 53. Tem quem diga, né? Um menino, né? Mas, desses 53 anos, se eu for pensar quantos anos mesmo desses 53 eu busquei decididamente uma intimidade com Deus, foram muito poucos. E isso acontece com muitos de nós. Talvez com você, Flávio, com você, Gilcilene, eu não sei quantos anos você tem, nem precisa dizer, né? Não vou ser indiscreto. Se quiser, diga, né? Mas se você pensar dos anos que você tem, né? Por exemplo, eu tenho 53. Quantos anos mesmo eu comecei a buscar uma amizade com Deus, né? Então, isso aconteceu de uma forma mais concreta comigo a partir de 1994. Então, quer dizer, muito pouco, né? E por isso a gente tem que correr atrás, Cícera, desse prejuízo, né? E passar a olhar mais para a nossa vida com esse zelo, com este cuidado, com esta busca de proximidade com Deus, com esta busca de viver na vontade de Deus, porque na realidade é isso que vai nos fazer pessoas realizadas. E ainda mais, é só isso que vai nos dar garantia de um dia no céu desfrutar da eterna alegria. Então isso não é uma coisa qualquer, não é uma coisa pequena, não é? É algo grande, é algo muito sério. A gente não pode só vivendo sem ir se percebendo. Entende? Querida Gilcilene, a alegria é nossa de ter você aqui, querida. Então é muito importante, tanto para buscar ajuda. Olha essa dica interessante que São José Maria Escrivá nos deu ontem, eu estou revisando com você. Ele diz assim, que se somos tão pequenos, tão frágeis, tão necessitados dessa revisão de vida para termos uma boa orientação durante uma confissão, durante um aconselhamento, para a gente perceber onde precisa melhorar, é muito importante de Nossa Senhora se aproximar. E aqui nós podemos encontrar mais de uma razão. Primeiro porque Nossa Senhora é aquela mãe que vai nos acolher, que vai rezar por nós e que vai nos ajudar a perceber aonde podemos melhorar.
Quem tem uma boa relação com a mãe sabe que a mãe tem todo um jeito, né, de nos aconselhar. Quem aqui não já recebeu um bom conselho da sua mãe, né? Agora imagina quando estamos falando da mãe de Deus. Mas tem um outro motivo, entende, Eliane, que é importante para que a gente se perceba e possa buscar com sinceridade uma ajuda espiritual. É porque Nossa Senhora é um modelo perfeito de amizade com Deus. É um modelo perfeito de intimidade com Deus. É um modelo perfeito de encarnação da vontade de Deus. É um modelo perfeito de uma vida cristã coerente. Então, quando você se aproxima de um modelo, aí você tem como se comparar e perceber aonde precisa melhorar. Você concorda comigo? Então, se você está perto de quem está com a vida toda bagunçada, né? De repente você pode até se achar bom demais, né? Você começa a se comparar, né? Com pessoas que estão, sei lá, mergulhadas no pecado. Aí eu e você corremos o risco até de fazer como aquele fariseu sem juízo que olhou para o publicano, lembra daquela cena do Evangelho? E aí ficou todo vaidoso, né? Oh, meu Deus, obrigado, porque eu não sou como esta praga que está ali. Eu faço isso, eu faço aquilo, etc. Então, é meio arriscado comparar a sua vida com quem está errado, com quem está no pecado. É muito mais salutar com quem é santo se comparar. Não para se rebaixar, não para se humilhar, não para se abater, não para se entristecer, não, mas para se perceber. Para se perceber. Então, quando eu e você nos aproximamos de Nossa Senhora, então nós vamos vendo como nós precisamos ser mais humildes. Quando a gente olha para a humildade de Nossa Senhora, você está entendendo? Aí a gente olha para Nossa Senhora e percebe, meu Deus, eu tenho que rezar mais. Eu tenho rezado muito pouco. Veja a mulher de oração, de proximidade com Deus, que é Nossa Senhora. Aí eu e você olhamos para a fé de Nossa Senhora, aí vamos vendo como a nossa fé é pequena. E a gente precisa crescer na fé, que a nossa fé é morta. Você entende? Tudo isso para quê? Para que eu e você possamos nos perceber, buscar ajuda numa confissão, num aconselhamento, e aí Deus possa nos favorecer. É assim. É assim que é importante a gente fazer. E ontem, o episódio de ontem, nessa revisão que a gente está fazendo, para ficar registrado aqui, porque ontem teve um probleminha técnico, e não teve como o episódio ser registrado, como sempre São José Maria gosta de fazer, ele contou mais uma história. Ontem a Carol contou essa história para você, quem não estava ao vivo, presta atenção agora, eu vou recordar, né? São José Maria, ele sendo esse homem de Deus, esse padre santo, né? Então ele pregava muitos retiros, né? Um dia desse a gente foi para a praia com ele aqui, né? Uma praia na Espanha, vamos olhar um pôr do sol e como a gente aprendeu com aqueles pescadores puxando as redes e o menininho que vai lá mais atrapalhado quer ajudar, mas vai lá, etc. Tem um episódio falando sobre isso, muito lindo. E com certeza naquele dia na praia ele estava com um grupo de pessoas em um retiro. E ele falou ontem, no episódio de ontem, sobre um retiro para padres. E ele via como os padres precisavam de ajuda, porque às vezes a gente pensa que os padres não precisam de ajuda, né? Tem alguém aqui que pensa que os padres não precisam de ajuda? Às vezes a gente pensa que o padre é um ser extraterrestre, né? Uma pessoa que veio do outro planeta. Não, é humano como eu e você, tem suas necessidades, tem suas fragilidades, por isso que a gente precisa rezar pelos padres. Um exemplo, veja, o Papa Francisco não perde a oportunidade de pedir reza, não é não? Você já viu quantas vezes o Papa diz, olha, não esqueça de rezar por mim, olha, reze por mim. Então aproveito para dizer para você, Claudiana, Amorim, Wellington, reze pelo seu padre, reze pelo seu pároco, reze pelo seu vigário, reze pelo seu confessor, reze pelos padres. Então, São José Maria estava num retiro com os padres e vendo a necessidade deles e foi se aproximando de um, de outro, né, para puxar conversa, para
procurar encontrar um coração aberto para ajudar, para aconselhar. E ele acabou conversando com um padre já vivido, já experiente. Ele disse que o padre tinha até um jeitão assim meio duro, né? Meio rude. E aí ele foi quebrando, né, ali a dureza, puxando a conversa. Olha, veja um exemplo de direção espiritual, entende? Aqui, aquele padre agora vai estar fazendo com São José Maria, pedindo ajuda a São José Maria numa conversa espiritual. Pronto, aqui é um exemplo de direção espiritual. E aí São José Maria foi puxando, né? Puxando para ver o que é que saía ali lá de dentro, né? E aí o padre abriu o coração e disse uma coisa muito importante. Veja o que foi que o padre disse. Ele disse assim, olha, Padre José Maria, né? Estava conversando com São José Maria Escrivá. O outro padre disse, Padre José Maria, eu tenho uma inveja muito grande da minha burra. Da minha burra, né? Aquela que faz serviço, né? Burra animal. O padre disse, eu tenho uma inveja muito grande da minha burra. E aí, São José Maria deve ter dito, mas por que, padre? Você tem inveja da sua burra? Ele era muito bem-humorado, né? Então ele deve ter achado aquela história engraçada, né? Aí o padre disse, sabe por quê? Porque essa minha burra, ela já fez tanta coisa, já prestou tanto serviço, já em 7 paróquias. Porque ele ia mudando de paróquia para paróquia, né? E levava a burra. Você sabe que lá no passado, eu não sei se você sabe, mas lá no passado não existia nem carro nem moto, né? Então muitos padres iam de um lado para o outro a cavalo. Você sabe disso, eu acho que você imagina que o mundo já foi criado com carro e com moto. Então como é que os padres faziam antes para ir de um canto para o outro, né? Eles iam a cavalo, iam uma burra. E esse padre ia mudando de paróquia e ia levando a burra dele para onde ele ia. E ele diz assim que tinha inveja dessa burra, porque por mais que ele pensasse, não tinha nada que precisasse reclamar da burra, que a burra sempre fez tudo certinho, sempre fez o serviço dela bem direitinho. Aí ele dizia assim, se eu tivesse feito o mesmo. O que é que esse padre está sendo? Sincero. Ele está conversando com São José Maria Escrivá e não está se escondendo. Ele está sendo sincero. Ele poderia ter ficado com vergonha. São José Maria poderia ter dito, e aí, padre, tudo bom? Gostaria de conversar um pouquinho, se eu tinha alguma coisa para dizer, posso lhe ajudar em alguma coisa? E ele poderia simplesmente ter dito, não, tá tudo bem e tal. Mas não, ele sai com uma história dessa. E daí a conversa deve ter rendido muito, né? São José Maria deve ter dito, e padre, em que é que o senhor acha que não correspondeu a Deus? Nessas 7 paróquias que o senhor trabalhou. E dali a conversa rendeu. Você entende? Mas por que que este padre pôde fazer isso? Porque era um padre que refletia sobre a sua vida. E não simplesmente vivia. Ele refletia sobre a sua vida. E aí ele se percebia. E aí a gente lê o trecho de hoje, que conclui esta sequência sobre a sinceridade na direção espiritual. Serão 3 episódios, né? Tópico 15, tópico 16 e agora o 17. Vamos lá, Pamela, presta bem atenção. Escuta, São José Maria vai falar. Examina-te a fundo. Talvez também nós não mereçamos o louvor que esse bom cura de aldeia entoava à sua burra. Fomos trabalhando muito pela vida fora, ocupamos estes e aqueles postos de responsabilidade, triunfaste nesta ou naquela tarefa humana, mas na presença de Deus, não encontras nada que não devas lamentar?
Tentastes de verdade servir a Deus e aos teus irmãos, os homens? Ou fomentastes o teu egoísmo, a tua glória pessoal, as tuas ambições, o teu êxito exclusivamente terreno e penosamente caduco? Se vos falo um pouco cruamente, é porque quero fazer uma vez mais um ato de contrição muito sincero e porque quereria que cada um de vós também pedisse perdão. À vista das nossas infidelidades, à vista de tantos erros, de fraquezas, de covardias, cada um das suas, repitamos de coração ao Senhor aquelas contritas exclamações de Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apesar das minhas misérias. E atrevo-me a acrescentar: tu sabes que te amo, precisamente por essas minhas misérias, pois me levam a apoiar-me em ti, que és a minha fortaleza. E a partir daí, recomeçamos. Olha que maravilha. Como nós vamos mergulhar nessa palavra, eu quero motivar você a chamar outras pessoas. Já somos um grupo bom aqui reunidos com São José Maria, mas chame mais alguém. Alguém que você conhece, que precisa se perceber mais, que precisa olhar mais para a sua vida e deixar que ela seja, por Deus, reorientada, reconduzida, ajudada, sustentada, favorecida. Você conhece alguém aí, entre os seus amigos, alguém da sua família, que precisa se dar mais conta do que está vivendo, que precisa ir mais e mais se percebendo para que Deus possa ir lhe favorecendo? Então convide agora. Manda o convite, marca alguém. Compartilhe esse vídeo agora. Perde tempo não. Envia o link dessa transmissão para outras pessoas. E vamos entrar agora nessa meditação. Começa com uma frase bem forte. Examina-te a fundo. Eu queria que você assumisse essa frase escrevendo isso aí. Bote assim: eu preciso me examinar a fundo. Escreva. Escreve aí, Valzinha. Vamos lá. Glicilene e todas as enfermeiras que estão conosco aqui, escrevam. Eu preciso me examinar a fundo. O problema é que a gente não se examina. E porque a gente não se examina, a gente não percebe as nossas necessidades, não busca uma boa confissão, não busca um bom aconselhamento, e se faz isso, não faz com sinceridade. Eu preciso me examinar a fundo. Eu, Pádua, preciso me examinar a fundo. Você, Eurilândia, precisa se examinar a fundo. Isso a gente faz através da oração, deixando que o Espírito Santo toque o nosso coração. E aí, São José Maria vai dizendo que se nós formos fazendo isso, talvez a gente vai perceber que assim, como aquele padre, nós não vamos encontrar assim tantos motivos, né, de estarmos assim sendo elogiados. A gente vai perceber muita coisa que está fazendo de errado. Porque, como ele nos diz aqui, a gente pode estar fazendo muita coisa na vida, ocupando cargos, desenvolvendo atividades, até postos de responsabilidade. Podemos estar alcançando vitórias, conquistas, aqui ou acolá, nesta ou naquela área. Mas o problema é que, na nossa relação com Deus, na presença de Deus, talvez nós tenhamos mais coisas a nos lamentar do que a nos elogiar, você entende? Por isso a gente precisa se examinar.
e se examinar a fundo. E aí nós podemos ir nos fazendo algumas perguntas. Por exemplo, na minha vida eu tenho procurado servir a Deus e aos meus irmãos? Eu tive essa experiência em 94, quando vivi assim, um toque da graça de Deus na minha vida. E eu me dei conta disso, que eu fazia muita coisa e eu não tinha uma vida assim depravada, não, né? Era até uma pessoa decente, entende? Tinha tido uma vida dedicada a estudar, depois comecei a trabalhar. Como muita gente diz por aí, não vivia roubando, não vivia matando. Mas naquela ocasião eu percebi que não fazia praticamente nada para servir a Deus e aos irmãos. Na própria realidade da igreja mesmo, eu lembro que, embora além de trabalhar na área de saúde, porque a minha formação foi como um odontólogo, né? Não parece, mas eu já fui dentista por 10 anos. Eu também trabalhava com festas, com animação, e aí que não parece mesmo, né? E a minha mãe insistia muito para que eu fizesse uma leitura na igreja. Não tem o pessoal que faz as leituras, primeira leitura, segunda leitura. E eu nunca ia. Achava que tinha sempre alguém que pudesse fazer aquilo. E, sei lá, procurar ajudar alguém, fazer alguma coisa mesmo, né? Para ajudar uma pessoa necessitada, aconselhar alguém, ir a um hospital, sei lá. Eu não fazia nada disso. Então foi preciso que eu me desse conta disso. E aí eu buscasse ajuda. Eu fui me dando conta, por exemplo, que eu passava muito tempo para me confessar, só me confessava na época da Semana Santa. Então existe a necessidade da gente fazer esta reflexão e este exame profundo. Pode ser que hoje seja como foi para mim naquele dia, esse dia de graça para você que está nos vendo, que está nos ouvindo. Examina-te a fundo. Você tem servido a Deus? Você tem servido as pessoas? Hein, Roselane, minha colega da odontologia? Você tem procurado mais alimentar o seu egoísmo? Quantas vezes a gente faz muita coisa só para nossa satisfação? Quanta gente tem tido muitas vezes uma vida egoísta para a sua glória pessoal, para as suas ambições, para conseguir vitória só aqui na terra. Deixa eu perguntar para você, quantas coisas você tem vivido em vista do céu? Ou as suas metas estão todas só aqui? São necessárias. A gente tem que viver, a gente tem que traçar metas, né? O que é que eu vou fazer no dia de hoje, né? Eu só estou aqui com você hoje porque eu tracei essa meta de estar aqui hoje, aqui falando com você. Mas é uma meta em vista da eternidade, em vista da santidade. Para mim e para você, você está entendendo? Mas eu não estou falando só de cor de igreja, né? Até mesmo quando você vai trabalhar, né? Estamos falando aqui de enfermeiro, de dentista, né? Não sei qual a sua profissão, mas quando você também vai exercer sua profissão, você tem que viver isso dentro de um processo de santificação, para ser o melhor profissional, mas não é para ser o mais elogiado, mas para que através de você Deus seja glorificado. Você já pensou que coisa maravilhosa alguém dizer: louvado seja Deus por essa enfermeira, louvado seja Deus por esse dentista, bendito seja Deus por este gari. Como ele é dedicado, como ele é alegre naquilo que ele faz, como ele é delicado, como ele é gentil, como ela é atenciosa. Louvado seja Deus. Dá para ver que é um filho de Deus, dá para ver que é uma filha de Deus. Mas vamos ser sinceros,
Mara Cecília, vamos ser sinceros, Janete. Quantas vezes a gente vive pensando nisso? Vamos nos examinar a fundo. Na maioria das vezes, somos egoístas, ambiciosos, procuramos elogios, valorização e não pensamos em santificação. E aí São José Maria diz, olha pessoal, vocês não levem a mal, eu faço as palavras dele. Ele diz assim, não leve a mal se eu estou falando assim cruamente, né? Duramente. Ele diz, é porque eu quero fazer, ele dizia, olha, um santo dizendo, eu quero fazer mais um ato de contrição muito sincero. Ele está dizendo, eu estou falando isso para vocês porque eu preciso me examinar a fundo. Ele estava sendo sincero. Eu preciso me examinar a fundo para ser melhor. Para que quando eu for me confessar, para que quando eu for pedir uma orientação espiritual, eu diga, olha, eu estou vivendo isso. Eu estou agindo assim. Como aquele padre disse, né, para ele, naquela conversa. Padre, eu admiro minha burra, porque ela está comigo já há muito tempo, já em 7 paróquias, e eu não tenho nada que reclamar dela. Mas quantas coisas erradas eu tenho feito diante de Deus. Então nós precisamos deste olhar para dentro, desta avaliação de vida. Entendeu, Vera? Mari Marques, examina-te a fundo. E se nós fizermos isso, presta bem atenção, porque isso é muito importante, estamos quase terminando. Isso não deve gerar em nós remorso. Isso não deve gerar em nós abatimento, mas abertura ao amor misericordioso de Deus, que quer nos transformar a cada momento, a cada momento. E aqui esse trecho encerra com a recordação que São José Maria faz daquele diálogo, daquela conversa bonita entre 2 amigos. Um se chamava Pedro, o outro se chamava Jesus. Você lembra dessa conversa? O amigo Jesus perguntou para o amigo Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que os outros discípulos? Porque eu preciso que você apacente os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Entendeu, Tainara? O amigo Jesus perguntou para o amigo Pedro isso e, sendo sincero, ali era uma direção espiritual fantástica, você imagina? Pedro está fazendo uma direção espiritual com Jesus. Pedro que já tinha aprontado, né? Traído Jesus mais do que Judas, né? Porque traiu 3 vezes. E tinha tido, ao contrário de Judas, muito mais privilégio do que ele, porque Judas tinha a missão de cuidar das finanças, né? Mas a missão que Jesus tinha confiado a Pedro era muito maior. Ele era o príncipe dos apóstolos, o mais importante ali. O primeiro papa, né? E traiu 3 vezes. E aí Jesus aparece para Pedro e puxa esse assunto, né? Fez igual o São José Maria fez com aquele padre durão lá, né? Porque Pedro também era meio durão, né? Pedro, tu me amas? Vamos ser sinceros, Pedro, tu me amas? Mas não é um amor, você me ama mais do que os outros. E aí veja a importância da sinceridade na direção espiritual. Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo, apesar das minhas misérias. Pedro ali estava dizendo, Senhor, tu sabes que eu te amo de um jeito imperfeito, muito limitado. Tu sabes das minhas misérias. Por isso São José Maria Escrivá acrescenta, não é?
Tu sabes que te amo precisamente por essas minhas misérias, pois me levam a apoiar-me em ti. Era como se Pedro estivesse dizendo, não é? É por isso que eu preciso estar com o Senhor, porque eu sou miserável, eu sou fraco, eu sou limitado. É em ti, meu Deus, que está a minha fortaleza. Como São Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por isso eu queria, no final deste episódio de hoje, rezar com você assim. Se você quiser, você pode fechar, se puder, um pouco seus olhos. Nós podemos falar com Deus, nós devemos falar com Deus. E dizer, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine agora o meu coração. Eu preciso me examinar a fundo, Senhor. Mas não apenas com a minha razão, mas com a minha razão iluminada pela fé. Para saber exatamente aquilo que o Senhor quer. Aonde eu tenho me afastado de Ti, porque eu preciso estar próximo de Ti. Aonde eu tenho contrariado a Tua vontade, porque é nela, Senhor, que está a minha felicidade. Ilumina o meu coração. Peça isso. Senhor, ilumina o meu coração. Diga como São Pedro, Senhor, o Senhor sabe como eu lhe amo, mas o meu amor ainda está muito longe de ser um amor perfeito. Me ajuda, Senhor. Me mostra onde eu preciso melhorar, porque eu quero, com a Tua graça, me erguer, me levantar. E eu e você podemos continuar nessa oração pensando até que ponto estamos sendo pessoas prudentes. Aquilo que eu e você fazemos, nós refletimos. Se é ou não agradável a Deus. Até que ponto eu e você estamos sendo justos, fazendo o que se deve fazer, deixando de lado o que é errado. Diga, Senhor, me mostra aonde eu tenho sido imprudente, me mostra, Senhor, aonde eu tenho sido injusto, para que o meu coração se prepare bem para uma confissão, para que eu possa receber uma devida orientação. Mostra aonde eu tenho sido fraco, covarde, medroso, inseguro, impaciente, acomodado. Mostra-me, Senhor, mostra-me a fundo, no fundo do meu coração, onde eu tenho sido desequilibrado, exagerado nas minhas coisas, buscando os prazeres, as facilidades da vida, me afastando da renúncia, do sacrifício, daquilo que eu preciso fazer realmente para imitar a Ti, Jesus. E continuando nesta oração, eu queria que nós concluíssemos, como temos feito nessa série de episódios da primeira homilia, com esta oração de São Tomás de Aquino. Reze comigo. Se quiser, coloque a mão sobre a sua testa. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Bote a mão no coração. Diga comigo se você quiser. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, porque olho muitas vezes para mim e vejo maldade. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que eu faça o bem sem presunção, que eu corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes.
Peça mesmo, Senhor, mostra-me aonde a minha vida não está sendo coerente com as minhas palavras, como deve ser a vida de um filho de Deus. Mostra-me, Jesus. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos buscar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Peça isso ao Senhor. Quantas vezes em um dia queremos estar com Deus, no outro dia distantes de Deus. Peça constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Eu peça também, orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo. Que graça grande, peça, saber o que Deus quer e se dispor a fazer. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos conversar, Ana? Sandra, que saudade, Sandra. Que bom ter você aqui. Vamos conversar? Querida Gilcilene, vamos continuar a conversar? Silvéria, bem-vinda. É hora da gente partilhar. O que foi que você entendeu? Aonde Deus lhe favoreceu? O que foi que hoje você aprendeu? Vamos conversar, Eliane? Momento de partilha. Digita aí no seu computador, digita no seu celular. Deixe o seu comentário aqui neste vídeo, você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você que está acompanhando pela rádio, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp da rádio. Vai ser muito bom saber como você está acompanhando este conteúdo tão rico do livro Amigos de Deus, de São José Maria Escrivá. Vá deixando o seu comentário. Vamos lá, Tainara. Escreve aí. Dila, escreve aí, Dila. Enquanto você escreve, eu convido para estar conosco. Olha que linda! Nossa Senhora de Lourdes, a Imaculada Conceição. Por que é que eu estou convidando Nossa Senhora e Santa Bernadette para estarem aqui agora? Para pedir a sua ajuda numa campanha que nós estamos empreendendo aqui na sede da nossa comunidade, em Quixeramobim, para organizarmos um lugar de oração onde nós sejamos movidos àquela espiritualidade de Lourdes. Seja sincero comigo, quando eu trouxe essa imagem para cá, linda, não é? Veio lá de Lourdes, é uma imagem da minha irmã, do meu cunhado, não é? Que trouxeram de lá e que eu pedi emprestado nesses dias para estar aqui conosco, tá bom? Com motivação. Você se sentiu bem? Sentiu? Com certeza. Isso moveu o seu coração a pensar em Nossa Senhora? Pois é. Então a nossa intenção é essa. Aqui na comunidade nós já temos muitos espaços que ajudam muito a rezar. Temos a Praça do Sol com a Capelinha de Fátima, que recorda Fátima em Portugal. Temos o Recanto de São Miguel, um lugar de refúgio espiritual muito forte. Recentemente, erguemos aqui com a sua ajuda, muita gente que está aí nos ajudou, o Oratório de São José. E nós sentimos que agora precisamos de um espaço mais distante, mais recolhido na comunidade, é lá no final do terreno da comunidade, para lá organizarmos, aproveitarmos umas rochas que já tem lá, uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. Então nós queremos pedir sua ajuda, é muito simples. Basta você entrar em contato conosco e acessar um link de uma rifa eletrônica, uma rifa pela internet. Então, mesmo você que está em Recife, em Sergipe, em São Paulo, em Fortaleza, onde você estiver, você pode ajudar. Pelo celular, você clica,
abre lá uma paginazinha e você escolhe. Você quer adquirir um bilhete, custa R$10 um bilhete, 2, 3. Aí tem uns detalhes bem interessantes. Todo mundo que cooperar vai ganhar de presente na hora um livro digital. A gente vai mandar para você o resumo de um livro muito legal da nossa comunidade chamado Maneiras de Rezar o Texto. Então, o nosso projeto que trabalha com audiovisual, o Projeto São Paulo, preparou uma mídia digital e a gente vai mandar para você rezar sozinho, rezar com a sua família, com seus amigos. De presente, adquirir um bilhete, já recebe de presente. O sorteio será de uma imagem bonita de Nossa Senhora de Lourdes, não é essa imagem não, será uma imagem de 1 metro de Nossa Senhora de Lourdes para quem ganhar a rifa no final desse mês, tá bom? Ó, já está pertinho, viu? Tem que correr. Quem adquirir a partir de 10 bilhetes vai receber de presente, além do livro digital, um livro físico, né? Um livro assim que você pode folhear, tá certo? E você pode escolher entre 2 livros da nossa comunidade, ou o livro No Campo de Batalha, do Vanderlei Paulino, ou o livro Recomeçar, do Gessé Cosmo, tá bom? Então, fico aqui esperando. Eu vou dizer o nosso telefone para você, se você quiser mandar uma mensagem para mim, e eu mando o link para você, e você pode inclusive compartilhar com outras pessoas através do WhatsApp. Deixa eu dizer o número para você, anote aí. 88 é o código de área, 996930100. 88 é o código de área, 996930100. Tá bom? Se alguém quiser fixar aí o telefone, 88 é o código de área, 996930100. Você manda uma mensagem para este nosso WhatsApp e aí eu mando para você o link, entendeu, Dila? E aí você clica lá e abre uma paginazinha na internet e aí você faz a sua colaboração. Então, Gisilene está dizendo que gosta muito desse momento, que ajuda ela a crescer espiritualmente, não é? Vamos ver aqui quem mais comentou. A Netinha disse que está aprendendo um pouco a cada dia, louvado seja Deus. É isso, Netinha, de tijolo em tijolo a gente constrói o edifício, né? Então, a Cícera está dizendo que busca nas palavras que a gente vai refletindo aqui força para viver cada dia. Olha que bom, a Sandra disse que já adquiriu a cartelinha dela, né, o bilhete dela da rifa. Obrigado, Sandra. Netinha coloca aqui palavras fortes, mas necessárias para o nosso crescimento. Que coisa boa. E vamos vendo aqui as partilhas, né? A Gilcilene diz, Deus me ensinou que eu preciso ser cada dia mais humilde e saber o que pedir para partilhar. E eu vejo que cada dia Deus me dá o olhar espiritual para que eu possa ver, né, o que é necessário. Olha que coisa boa. Deixe seu comentário, não saia sem deixar seu comentário e vamos rezar agora um Ave Maria, vamos nos unir a Santa Bernadette Subiru, vamos colocar diante de Nossa Senhora as nossas necessidades, aquelas que você tem no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a você, até o próximo encontro Amigos de Deus, que Deus lhe abençoe, que Maria lhe guarde.